Olá, seja bem-vindo ao AB Cérebro. É um programa de televisão voltado para a divulgação de neurociências. Numa edição anterior, nós conversamos com a Denise Pacanhella sobre a avaliação pré-operatória de pacientes com epilepsia locotemporal. A gente sabe que a epilepsia é uma doença neurológica muito comum e a epilepsia locotemporal é a forma de epilepsia parcial mais comum, que infelizmente uma parcela grande não responde ao tratamento medicamentoso e assim necessitando de alternativas de tratamento, entre elas o tratamento cirúrgico. Mas hoje nós temos conosco a Daniela Alves Fernandes, que também é uma pesquisadora que está fazendo uma pesquisa sobre pacientes com epilepsia que foram operados. Então ela tem dados a contar sobre o que aconteceram com esses pacientes após a cirurgia. Dani, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Conte um pouquinho para nós como é que tem sido desenvolvido o seu trabalho nessa temática de pacientes com epilepsia que foram operados. Então, como você mesmo já disse, a gente sempre seleciona esses pacientes com epilepsia refratária, né, ao tratamento clínico, que não respondem aos medicamentos. E aí, então, se faz uma cirurgia nesses pacientes tentando controlar as crises deles. E nós conseguimos observar uma grande melhora nesses pacientes quando fazem a cirurgia. Em artigos a gente consegue ver que 65 a 70% dos pacientes que são operados ficam completamente livres de crises. Mas nisso no intervalo mais curto, cerca de 2 anos após a cirurgia. Nós observamos os pacientes num período de 8 anos após a cirurgia e nós conseguimos observar que mesmo passado todo esse tempo, ainda 40% deles continua totalmente livre de crises, 40% deles apresentam apenas as crises parciais simples, que seriam quando eles saem do ar, e os outros 20% apresentam algumas crises, que não são incapacitantes, porque acontecem mais noturnas e eles estão dormindo e não atrapalham muito a vida deles. E quando você fala que esses pacientes são operados, eles continuam tomando remédio ou não? Param de tomar o remédio? Sim, eles continuam com a medicação, porque quando se faz a cirurgia não necessariamente vai cortar a medicação. Se o paciente apresentar 2 anos completamente sem crise, sem nenhum ameaço, ele pode até ir reduzindo a medicação, mas isso só com ordem médica, é lógico. E aí após o tempo até parar, mas se não, talvez ele continue tomando a medicação para o resto da vida, mas sem crises. Conversando com pacientes lá no ambulatório de vocês, como é que os pacientes que estão lá na fila de investigação ou que já foram operados, você vê, tem diferença em termos de performance e memória antes e depois? É isso que você está falando? Conta um pouquinho isso. É que quando nós fizemos a avaliação do paciente no momento pré e no momento pós-operatório e comparamos entre eles mesmo. E nós conseguimos observar que esses pacientes, eles têm um declínio da memória no momento pós-operatório. Porque você tirou o hipocampo, que é a região que é responsável pela memória. Então há um declínio da memória desses pacientes. Tem alguma maneira que vocês veem que dá para tentar reverter isso ou evitar que esse declínio aconteça de uma maneira mais acentuada, uma coisa de frear? Isso ainda é em pesquisa ou já tem algum dado sobre isso? Então, ainda está em pesquisa, mas acredita-se que esse declínio aconteça de qualquer forma, porque se ele não operar, as crises podem piorar a memória dele, a frequência aumentada de crises. Se ele operar, ele também tem um declínio. Mas assim, o que a gente pode fazer? Esses pacientes, eles podem estar anotando suas tarefas diárias, por exemplo, para não esquecer o que vão fazer. Isso é uma forma de ajudar a sua memória. Mas quanto a curar a memória, vamos dizer assim, não existe uma cura ainda para a memória, nós não sabemos. Não tem um comprimidinho para não, não, um comprimido. Infelizmente. Mas você vê que isso ainda é possível de acontecer, de ter uma medicação,
Ou vocês acreditam mais, talvez, que nem isso que você falou, algumas medidas de aliviar, que a pessoa tome nota? Eu acredito que seria mais essa forma paliativa mesmo, anotando as suas tarefas, algum compromisso, medicação que tem que tomar e assim vivendo a vida. Até porque a maioria dos pacientes que fazem a cirurgia e tem esse declínio de memória, eles se preocupam mais com ficar livre de crises do que com a sua memória em si. Então, para eles não terem crises e poder viver independente, eles já ficam muito felizes com isso. Mas assim, quando você fala da perda de memória, é uma perda muito importante a ponto do paciente realmente ficar muito prejudicado. Pelo que eu estou notando, não chega a ser uma coisa que comprometa assim, a qualidade de vida de uma maneira importante. A qualidade de vida dele não vai ser comprometida de uma forma muito grande, não. Vai, assim, tem alguns que se incomodam, porque antes lembrava mais e agora lembram menos, mas assim, não é uma coisa que acarreta muita dificuldade mesmo, porque eles conseguem andar sozinhos. Eles não vão esquecer que tem que pegar aquele ônibus, não. Eles só não lembram de algumas coisas mais simples. Tá, mas isso realmente não chega a ser a ponto de interferir, causar assim, um transtorno. Assim, mas você teve algum paciente que você observou no teu estudo que realmente ficou bastante comprometido? Não, a ponto de não conseguir se virar sozinho, não. Não, né? Não. Então, realmente são alterações que talvez você detecte mais nos exames que vocês fazem de neuropsicológicos do que realmente o paciente queixar, assim. Eles se queixam, sim, que estão com a memória ruim, mas não a ponto de não conseguir fazer nada, esquecer o mundo, não. São coisas cotidianas que eles esquecem, tipo, eu tinha uma reunião hoje, eu esqueci. Tem alguma coisa assim que vocês, no estudo de vocês, chegaram a concluir? Quais são aqueles pacientes que teriam maior risco de vir a ter essas alterações de memória? Assim, algum indicador, algum indício que, esse é um paciente que nós precisamos ficar mais assim, atentos, pois eles estariam um maior risco de vir a ter uma perda cognitiva? Então, quando a gente associa o lado da linguagem ao mesmo lado da atrofia ou da cirurgia... Quando se fala o lado da linguagem, assim, como tem bastante pessoas que não são da área da neurociência... seria o lado da dominância manual, se o paciente é canhoto ou se ele é destro. E se a lesão estiver exatamente do mesmo lado, pensa-se numa perda um pouco maior. Então, a lesão no hemisfério dito dominante, que tem a linguagem responsável, se estiver daquele lado, as chances da pessoa ter um declínio... será um pouco maior do que o outro. Tá, então já realmente um indício bom quando você vai falar com o paciente, não é? Isso. Mas isso também, esse um pouco maior também não vai ser uma coisa incapacitante para o paciente. Ele vai conseguir sobreviver da mesma forma. Tá, então esse é um ponto assim importante, né? Isso é um ponto importante. E que mais que você chegou a encontrar assim na pesquisa de vocês? Alguma coisa que vocês veem que realmente tem impactado na vida dos pacientes? Alguma coisa de curiosidade? Alguma coisa que não foi o que vocês esperavam, mas que apareceu? Então, nós conseguimos observar que os pacientes que ficaram completamente livres de crises no pós-operatório, eles tiveram um desempenho um pouco melhor do que os outros, que apresentaram algumas crises. Então, é uma coisa bem interessante, que quer dizer que a ausência das crises ajuda o paciente a ter um melhor desempenho na sua memória. Então, realmente, o controle das crises quer dizer, além de muito importante para a qualidade de vida, né? A questão da memória também ajuda muito. Isso. Muitas vezes os pacientes falam do remédio, né? Que pode... Como é que você vê isso, assim, do remédio que toma? Quanto que isso, no teu estudo, poderia ter influenciado no resultado? O que você acha? Então, na verdade, tem muitas pessoas que reclamam disso, né? Os pacientes que depois que começou a tomar tal medicação, teve uma piora na memória. Nós não associamos a isso. Então, eu não sei te dizer um resultado sobre isso. Olha que interessante. E agora, vamos fazer um jogo rápido. Quem que é a Daniela? Qual que é a tua formação?
Eu sou biomédica, eu concluí a faculdade em 2009 e gosto muito dessa área da saúde, essa área da pesquisa e da imagem em si, que através dessa neuroimagem que a gente consegue observar bem lá dentro do cérebro cada detalhe, qual lesão, e isso auxilia muito no tratamento. O que é a neuroimagem? Conta um pouquinho para nós aí. Então, a neuroimagem, no nosso caso, a gente utiliza muito a ressonância magnética, que é um aparelho que consegue observar bem o interior mesmo. Então, nós conseguimos ver alterações estruturais dentro do cérebro, no caso neuroimagem, dentro do cérebro de cada pessoa. E ver se tem alguma lesão, algum foco que possa ser operado, possa ser retirado e melhorando a qualidade de vida do paciente. Então, nesse lugar que se faz a pesquisa, o laboratório, digamos, então faz análise dessas imagens de ressonância magnética. Isso, de várias formas, tanto na parte estrutural delas, quanto na parte funcional. Então, diversas formas, conseguimos analisar cada imagem e associando isso à patologia. Tá. E como que foi o processo em que fez com que você, enquanto aluna de biomedicina, trilhasse o caminho, digamos, do mundo científico? Foi na faculdade mesmo, quando eu comecei com a iniciação científica, né? Nesta área da imagem, que é bem amplo na biomedicina, e assim, eu gostei muito, e aí por acaso entrou epilepsia e se conciliou com esta imagem, e aí nós conseguimos fazer um trabalho. Legal. E aí existem muitas pessoas lá no laboratório que estudam a neuroimagem com a epilepsia também. E você, enquanto biomédica, estava lá com uma aluna, que mensagem você deixa para, digamos, os futuros biomédicos que vão se graduar e que desejam talvez trilhar esse mesmo caminho que você fez? Eu digo para que eles estudem bastante e entrem numa área que acha que tem um maior interesse, uma maior afinidade, e vão observando. E na faculdade é isso, é uma escolha. Você pode procurar várias coisas na sua área que você se interesse mais. Então, com isso, você vai definir um melhor lugar, uma melhor coisa para fazer. E qual que é a palavra-chave mágica para tudo isso? Estudar bastante. Muito bem, então, a mensagem é essa. Estude sempre. Então, mantenha-se ligado no programa AB Cérebro para as próximas edições. Muito obrigado, Dani, por vir.